RA é um encontro que marca o início do ano e o compromisso da entidade com o diálogo, a informação qualificada e o desenvolvimento de Caxias do Sul. Nesta edição especial, damos boas-vindas ao palestrante e o prefeito em exercício de Caxias do Sul, senhor Edson Nespolo, que abordará o tema Caxias do Sul 2026, avançando no turismo, infraestrutura e área social. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. Agradecemos a presença das seguintes autoridades: do Wagner Petrini, presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, do Coronel Ricardo Moreira de Vargas, comandante do CRPO Serra, do Márcio Borba Fernandes, tenente-coronel do 12º BPM, Fernando Bertotto, presidente da Festa Nacional da Uva, e a nossa corte da Festa Nacional da Uva 2026, a rainha Elisa dos Santos Pereira Demuth, e as princesas Júlia da Alegrave Escopel e Letícia Comim da Silva. Nós também agradecemos as demais autoridades aqui presentes e imprensa. Para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, o Biratã Hesler. Bom dia, que alegria receber todos vocês aqui, casa cheia hoje, nessa nossa primeira reunião almoço. É extremamente gratificante para nós estarmos aqui, a mim eu nomino aqui os meus vice-presidentes, hoje presentes aqui o André e o Marcos, né? O Vieser não pôde estar conosco hoje, está em viagem, e recebê-los aí, em nome deles, eu recebo vocês aí com toda alegria. Agradeço também o presidente Nadir, que está aqui conosco, do Conselho Superior, obrigado, a Ágata, do nosso Conselho Deliberativo. Um agradecimento bastante especial a todos os nossos associados, aos empreendedores que estão aqui conosco, as nossas diretorias, né? Teremos hoje o anúncio de muitas diretorias aqui. Muito obrigado por estarem conosco. É extremamente positiva a presença de vocês e saibam que nós estamos trabalhando bastante, vocês também vão entrar na mesma linha aqui, a gente vai ter bastante coisa para fazer esse ano. A primeira RA do ano, essa RA é a primeira dessa nova gestão e, para mim, também é um momento bastante especial, porque é o primeiro pronunciamento como presidente da SIC Caxias. Somos-se a isso ao fato de estarmos retomando, nesse evento, um ambiente físico revitalizado, modernizado, e agradeço bastante o Daniel, o seu Dionísio, por terem trabalhado bastante em revigorar esse nosso espaço. São começos que se encontram no mesmo espaço e que traduzem com clareza o momento que a entidade vive, que é de renovação e de retomada. Por isso, muito obrigado a todos que nos prestigiam nessa quarta-feira. Quero saudar o nosso palestrante, o nosso prefeito em exercício. Muito obrigado, Nespolo, por estar conosco aqui, por ter aceito o nosso convite de abrilhantar essa nossa reunião almoço e dar o início, dos nossos encontros aqui semanais, E muito obrigado, por estar conosco aqui, para poder representar a entidade pública principal e poder trazer também para a gente um debate aberto com o setor produtivo. Não é missa, o bispo saiu aqui, mas é importante para a gente poder dar concentração aqui no que a gente vai falar. A presença do poder público, logicamente, ela é primordial para o início de gestão, início de ano, e um sinal importante de respeito institucional e de disposição para ouvir. Também um ano de continuidade. A SIC muda de gestão, mas não muda de compromisso. Seguiremos defendendo bandeiras que não são novas,
porque não são modismos, são causas estruturais da nossa região. Uma delas é a atenção permanente aos gastos públicos. Não se trata de retórica fácil, nem de embate ideológico. Trata-se de responsabilidade. O dinheiro público é finito e cada real mal aplicado pesa no bolso de quem empreende, de quem gera emprego e de quem sustenta a economia. Seguiremos atentos, vigilantes e propositivos nesse debate, com firmeza e com constância. Outra bandeira importantíssima para a nossa instituição e para a nossa região é a infraestrutura, com destaque especial para a Rota do Sol. Um tema que nos levou a realizar uma reunião com o deputado estadual Carlos Búrigo, quando soubemos da ordem do início das obras de requalificação da Rota do Sol, um trecho de mais de 54 quilômetros entre Tainhas e Terra de Areia, com investimento de 134 milhões do Funrix, que gera expectativa real em toda a Serra e em todo o litoral norte. Não é apenas uma obra viária, é uma obra de logística, de segurança, de competitividade, de turismo e de desenvolvimento regional. Vamos acompanhar de perto, cobrar prazos, qualidade e execução. A região espera e espera com razão. Aproveito esse momento para reforçar um ponto central dessa gestão. A SIC é e seguirá sendo a casa do empresário. Uma casa aberta, de acolhimento, de diálogo franco e respeitoso. Nesse primeiro mês de gestão, estamos dedicados a ampliar a aproximação com os sindicatos patronais, grandes apoiadores que nós temos aqui, e com as entidades empresariais da região e da nossa cidade. Estamos fazendo essa trilha com método, com presença e com escuta, porque a representação, ela se constrói olhando nos olhos e entendendo a realidade de cada entidade. Com o mesmo espírito, a SIC Caxias recebeu recentemente os deputados federais Paulo Pimenta e Denise Pessoa, que estiveram em agenda pela nossa cidade e pela nossa região. No encontro, em que também estavam os vice-presidentes, estavam diretores, empresários de diferentes segmentos e o presidente da Festa Nacional da Uva, entregamos ao deputado Paulo Pimenta uma carta em que elencamos as pautas que consideramos prioritárias para serem trabalhadas no Congresso Nacional, como a reforma tributária, que sempre no sentido de diminuir a carga de impostos sobre o setor produtivo, medidas de maior inserção nas cadeias e mercados globais, medidas que aumentem nossa competitividade e segurança jurídica, qualificação de mão de obra e também a educação com excelência, o equilíbrio institucional entre os poderes e, como não poderia deixar de ser, robustos investimentos em infraestrutura e logística no âmbito federal. Obviamente que a Festa da Uva, né, Bertotto, não ficou de fora, porque as nossas reivindicações são tantas numa festa de 95 anos, então nós precisamos sim levar ao poder público o entendimento do apoio numa festa tão importante quanto essa. Colocamos aos deputados federais gaúchos essa forma enfática da importância de investir conosco nessa festa. Por isso, senhoras e senhores, esta casa estará aberta a todos os representantes políticos, sem exceção. Vamos ouvir, vamos dialogar e, sobretudo, entregar as mensagens e as cobranças que o setor produtivo espera que sejam feitas, com respeito institucional, mas com bastante clareza. A SIC não escolhe interlocutores, ela escolhe causas. E as causas são o desenvolvimento, a competitividade e o futuro de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha. Que esse ano de tantos começos seja também um ano de boas entregas. A entidade está aberta, a mesa está posta e o diálogo já foi iniciado. Muito obrigado a todos e um excelente evento. Senhoras e senhores, a Festa Nacional da Uva de Caxias do Sul está se aproximando, celebrando a cultura, a história e o trabalho que moldaram a identidade da nossa cidade e região. Convidamos a todos a assistirem o vídeo de divulgação. Fica no alto da serra, cenário alegre em Caxias do Sul, cacho de uva começa a brotar. A vida briga, o sonho a
Festa da Uva, shows nacionais, desfiles cênicos, gastronomia e muito mais. 19 de fevereiro a 8 de março em Caxias do Sul. Para realizar, então, um convite especial, convidamos ao palco a nossa corte da Festa Nacional da Uva, a Rainha Elisa Demuth e as princesas Júlia Scopel e Letícia da Silva. Bom dia a todos. Nós gostaríamos de saudar, primeiramente, todas as autoridades já citadas no protocolo e todos aqui presentes. E é muito importante nós ressaltarmos a importância de estarmos aqui hoje em mais uma reunião almoço, ao lado de tantas pessoas que buscam a valorização e o desenvolvimento da nossa Caxias do Sul em todos os setores. Hoje nós contamos também com a presença do nosso prefeito exercício, Edson Nespolo, que tanto contribui para a nossa Festa Nacional da Uva. Inclusive, já foste presidente, né, Nespolo? Nós agradecemos, então, sabemos que hoje será muito proveitoso, o senhor tem muito a falar, tanto no âmbito de economia, educação, transporte, turismo, nós sabemos a sua contribuição. E ao nosso querido novo presidente da SIC, o Biratã Hessler, Bira, juntamente com os diretores, nós parabenizamos a todos e desejamos que seja uma linda jornada e de muito sucesso e que vocês deem continuidade a esse trabalho tão primordial para a nossa comunidade e para a nossa região. E é claro que nós estamos aqui para fazer o convite. Queremos aproveitar esse espaço de fala para convidar a todos para viverem conosco a nossa Festa Nacional da Uva. Esse ano ele é muito especial, nós falamos muito dos 95 anos de uma história construída com muita fé, muito amor, muito trabalho e muito sacrifício. Então nós esperamos todos na nossa festa e as princesas vão contar um pouquinho mais de como está a programação e as datas. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um privilégio estarmos aqui prestigiando o Bira, Nespolo e, claro, podendo falar um pouquinho mais da nossa festa. Então, para a 35ª edição da Festa Nacional da Uva, muitas mãos estão trabalhando juntas para integrar para Caxias do Sul uma festa linda, com diversas atrações, trazendo turistas e, claro, engajando a nossa comunidade para essa festa que é tão importante para a nossa cidade e para a nossa região. Vocês já devem saber, mas reforçando aqui, nós estamos com muitas atrações na nossa festa, muitas novidades, a pisa de uva diária, a roda de chimarrão, uma área gamer, os shows nacionais que estão com um line-up muito especial, trazendo artistas famosos do nosso Brasil inteiro para movimentar a nossa festa e a nossa cidade. E, claro, os nossos desfiles cênicos, que estão sendo preparados de uma forma muito especial. São mais de 1.200 voluntários que estarão conosco na Sinimbu para brilhantar ainda mais a nossa cidade. Lembrando que eles acontecem nas quintas às noites e nos domingos à tarde. Bom dia a todos. É um privilégio estarmos aqui com vocês. Assim como a Ju falou, a nossa festa ela é feita por muitas mãos, o voluntariado se destaca. Vocês puderam assistir o nosso vídeo que tem como objetivo retratar os nossos costumes e é importante salientar que foram mais de 100 voluntários que fizeram parte da nossa gravação, assim como os cerca de 1.200 pessoas que vão fazer parte dos desfiles cênicos e existem muitas outras pessoas por trás fazendo a nossa festa. Ela acontece porque muitas pessoas se dedicam para que ela aconteça e muitas dessas pessoas estão aqui conosco, então fica o nosso agradecimento e não pode faltar a data, nós esperamos todos vocês de 19 de fevereiro a 8 de março para viverem conosco essa linda celebração de 95 anos de Festa da Uva, todo esse legado cultural, social e também econômico para a nossa cidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Podem retornar para os seus lugares.
Senhoras e senhores, é com grande satisfação que a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, mais conhecida como SIC Caxias, dá início a um novo ciclo de liderança, compromisso e trabalho coletivo. A SIC Caxias, com sua história centenária de protagonismo no desenvolvimento empresarial e da nossa região, renova hoje a sua missão por meio das lideranças que somam sua experiência ao seu compromisso, a gestão 2026-2027. Cada diretoria e cada diretor que será apresentado a seguir traz consigo experiência, visão de futuro e, acima de tudo, o espírito associativista que move a nossa entidade. São lideranças que representam diferentes setores, trajetórias e competências, unidos pelo propósito de fortalecer o ambiente de negócios, promover conexões e contribuir para o crescimento sustentável da nossa cidade e da Serra Gaúcha. Sob a condução da presidência executiva, esta nova gestão assume o compromisso de dar continuidade ao legado construído até aqui, ao mesmo tempo em que se abre à inovação, ao diálogo e às novas transformações que o tempo exige. Convidamos agora todas as diretorias de negócios da SIC neste novo capítulo da nossa história. Diretoria Executiva. O nosso diretor executivo, Gelson Dalberto. Eu vou pedindo para os diretores irem ficando de pé para que vocês conheçam essa nossa nova gestão da SIC Caxias. Patrimônio, Eduardo Menezes e Juliano De Biasi. Relações institucionais, Daniel Randon, Diego Biglia, Eduardo Colombo, Matheus Corrade, Mauro Bellini, Rubem Bisi e Zumar Neves. Política Urbana e Infraestrutura, Alexander Rodrigues, Carlos Gazola. Fábio Vanin, Guilherme Sartor e Ronaldo Bidesi. Economia, Alexander Messias, Astor Schmidt, Giovanni Baggio, Juarez Pitinini, Maria Gulo, Tarciano Cardoso. Comércio Internacional, Denise Galho, Eduardo Cervelin, Gustavo Boff, Laila Cumerlato e Mauro Vencato. Inovação, Daniel Garbim, Edson Maletz, Graziela Tesser, João Deboni e Matheus Andreassa. Esportes, Bruno Tronca, Gabriel Citon, Paulo Stumpf e Valdir Júnior. Cultura e Educação, Júlio Chiapim, Maria Goretti, Miriam Boschetti e Shirley Omizolo. Desenvolvimento Humano, Amarildo Tomás, Cleonice Riccone, João Rotti, Marcos Badan, Silvana Siqueira e Volmir Paza. Saúde, Ney Stedley. Empresárias, Beatriz Caraguinhato, Cláudia Vieira, Cristiane Biazus, Cristine de Oliveira, Franciele Granada, Márcia Tolotti e Mônica Paraboni. Roselene Querubim, Simone Schiavo e Cirlei Massoni. Agronegócios, Evandro Lovatel e Gabriela Guazelli. Jurídica, Arthur Martinelli, Ivandro Polidório, Maurício Gravina, Pablo Pérez, Renata Meneguzzi e Rodrigo Isolan. Jovens empresários, Kleber Bosley, Gabriela Dalacqua, Júlia Spiandorello Lazari, Maurício Armiliato, Rafaela Pedroso e Tiago Carrer. Competitividade, Nestor Fabião. Turismo, Luciane Lopes, Marivânia Sartoreto, Marjorie Gasperin e Vicente Jeremia. Marketing, Adriana Angar, Felipe Andreola, Guilherme Kannenberg, Irene Bassanese, Juliana Modelski e Ricardo Dini. Peço, por favor, a todos os nossos diretores aqui presentes que venham ao palco para uma foto coletiva e uma salva de palmas.
Aproveitamos o momento para convidar a todos a participar da RA SIC Caxias no dia 19 de fevereiro, com palestra do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. As inscrições já estão abertas no site da SIC Caxias. Ao final da palestra teremos o nosso painel de perguntas. Você pode enviar sua pergunta acessando a ferramenta pelo QR Code disponível nos telões ou em sua mesa. E para apresentar um balanço do primeiro ano do governo, bem como os assuntos, projetos e ações que são prioridade do Executivo Municipal para 2026, convidamos ao palco da RA SIC Caxias o prefeito em exercício, Edson Nespolo. Bem-vindo à nossa RA. Obrigado pela presença de todos. Bira, muito obrigado pelo convite. Saudar o nosso presidente da Câmara, o Wagner. Saudar em nome de todas as mulheres guerreiras que estão aí, a Pamela, a Ágata, nossa presidente do Conselho, e esse trio lindíssimo que nos representam muito bem. A Elisa, a Letícia, a Júlia, a Bertotto, parabéns pelo trabalho. Queria saudar o Nadir Risse, em nome de toda a experiência dos nosso conselho, os guri que estão junto da diretoria, saudar o nosso bispo, Dom José, saudar o nosso comando aqui da Brigada, Vargas, Fernandes, obrigado da presença, meus colegas de governo, em nome do nosso chefe da Casa Civil, Dornelles, enfim, saudar cada um de vocês, obrigado pela presença, uma época ainda de veraneio, mas que a gente está muito agradecido pela presença de todos. E também, Bira, começar agradecendo no final do ano a parceria nossa de SIC, Prefeitura, Governo do Estado, no memorial dos 150 anos da imigração, em nome de todos os servidores da Casa, o trabalho do Gelson Dalberto, que liderou na época junto com o presidente, mas foi uma coisa marcante e vai contar a história daquele monumento, não tenho dúvida nenhuma. Gente, eu preparei esse primeiro slide para começar uma conversa que ninguém se desloca, ninguém viaja para ver coisa mais feia ou para não ser feliz. Ninguém. Se tu vai se deslocar porque tu quer uma nova oportunidade de vida, tu vai tentar ir para um lugar melhor. Se tu vai se deslocar para passar férias, tu quer ir para um lugar bacana, para ser feliz. Gente, estou falando isso para dizer que essa foto ela é emblemática e dizer que não é a Caxias que a gente ainda sonha. Eu não me conformo ainda com nossos acessos, que a gente tem muito que melhorar. E eu começo fazendo essa autocrítica, porque a minha palestra é para cima, ela é propositiva, ela é de coisa boa. Mas para dizer também que a gente tem muito que melhorar. Mas eu também reconheço que a gente melhorou. Os nossos acessos, há 3, 4 anos atrás, era virado em mato e capoeira. Isso aí era uma vergonha para Caxias. Estamos longe daquilo que a gente pensa, mas já damos uma melhorada. E estamos em cima do governo do estado, inclusive para encampar do viaduto torto até a entrada de Caxias e nós melhorar ainda mais. Eu não me conformo com outros acessos também, com a forma como a nossa cidade muitas vezes é cuidada. Mas também não posso deixar de dizer que eu achei até um tempo atrás que a nossa praça principal não tinha mais solução. E quando a gente cuida bem e faz a coisa bem feita, que nem nós fizemos no Natal, dá para ver que tem solução. Então, gente, tem muito para melhorar. A Secretaria do Weber tem feito um trabalho fantástico, mas tem muito que a gente ainda precisa caminhar para melhorar. E eu estou falando isso, gente, para falar de um segundo assunto. Quando a gente vê que cidades do porte de Caxias, eu vou falar de Canoas e Pelotas, que há 25 anos atrás beirava os 400 mil habitantes, tá? E que a gente vê que hoje Pelotas está com 350 e Canoas está com 360. Perderam 50 e 40 mil habitantes em 25 anos.
E quando a gente vê que Caxias, de 400 vai para quase 500, que é o censo que está indicando, a gente vê que nós não estamos falando de uma cidade qualquer. Nós estamos falando de Caxias do Sul. E daí está a grande solução, e o bispo esclareou bem isso para nós na entrada lá. O que se deve isso? Uma cidade que estava estagnada, que não tem grandes obras há muito tempo, que nós não se conformamos com isso, e não temos que se conformar mesmo, que nós não podemos se conformar com a subida da São Vedelino, até hoje não está duplicada, que nós estamos falando agora de uma Rota do Sol, que de novo estamos fazendo remendo. A gente não pode se conformar com isso mesmo, não é da grandeza de Caxias. Mas por que Caxias vai a 500 mil habitantes? Porque tem um povo diferenciado. É empreendedor, não se entrega, vai à luta, se junta. E é por isso que o meu otimismo, pessoal, ele é enorme para o momento que nós estamos vivendo. Eu queria, gente, começar a dizer assim, que eu acho que uma das coisas que diferenciou esse governo, e eu quero falar com muito carinho do prefeito Adiló, que está de férias há 2 semanas, e merecidas férias, porque ele se dedica muito e se entrega muito ao trabalho, e é uma pessoa séria. Eu queria me basear numa questão que foi fundamental. Acho que dos últimos 20, 30 anos, foi o primeiro ano que se trabalha com planejamento estratégico na administração municipal. Essa questão, gente, outra coisa que não me conforma, quando chega alguém que quer empreender para gerar emprego e renda, e a nossa burocracia da prefeitura parece que faz de tudo para dificultar, para enxergar um detalhe que não precisa enxergar. O cara está gerando emprego, está gerando renda, passa um pouco por cima, mas nós temos que dar também instrumento, porque os nossos técnicos tenham mais tranquilidade para muitas vezes agilizar o processo. Planejamento estratégico, prazo, meta, temos ainda uma caminhada, mas estamos trabalhando com isso. Outra questão importante, gente, mas a gente tem recebido, a nível de governança, muitos prêmios da Prefeitura de Caxias. O que demonstra zelo, o que demonstra cuidado com a coisa pública, o que demonstra uma governança. Nós, ontem, no novo Conselho de Reforma Tributária lá em Brasília, foi eleito como titular o nosso secretário da Receita Municipal, o Micael, o que demonstra que Caxias tem cuidado de uma forma assim, a gente não vê questões maiores, e isso é importante. Mas eu queria me deter nisso daqui, porque eu acho, gente, que o que aconteceu agora no final do ano, ele começa a dar uma ideia que a gente não pode se conformar, pessoal, com o que está acontecendo. Então, há 4 anos, o prefeito Adiló e a administração têm diminuído impostos em áreas importantes. São 41 itens já beneficiados, setores. O ano passado nós diminuímos biologia, biotecnologia, química. O ITBI de gaveta também, que foi um avanço, que nós fizemos uma lei o ano passado importante. E a redução principalmente da alíquota, que foi baixado de 1 para a concessão temporária de ITBI, que também foi uma vitória o ano passado importante, para tornar Caxias mais competitivo. Mas o que eu acho mais importante é o que vem agora. Aqui está uma nova Caxias que nós estamos desenhando. Gente, essa lei das águas, que eu aqui liderada por muitos, tá? Mas na figura do João também a gente tem que destacar isso. Gente, a lei das águas é um divisor para Caxias. Quem não se ateve ainda a essa lei, a gente não precisa dizer que quando a gente fala da região do San Ciro, do Marilã, uma cidade trancada, empresas consolidadas há 30, 40 anos, que não conseguem se mexer do lugar porque está em cima de uma bacia de captação. Gente, a nossa lei das águas, que ninguém diga que nós somos imprudentes, que vai piorar a qualidade da nossa água. Não, muito pelo contrário. Eu cito o exemplo do Samuara. O Samuara, com a negociação com os empreendedores daquela área e com a família, nós conseguimos ampliar a área de preservação da região do Samuara. Ou seja, ali há muito tempo não é abastecido Caxias. Até a questão do tratamento da água do Samuara é mais complicada do que as outras águas. Não é abastecida, mas ela vai ficar preservada. O dia que der seca em Caxias, nós vamos usar a água do Samuara sim. Ela está mais preservada talvez que está há 10 anos atrás. A região nossa que cresce para a Rota do Sol em direção a São Francisco, que é a nossa região das águas, ela está super preservada.
Mas nós destrancamos aquela região toda dos agricultores que não podiam fazer nada. Na região, pessoal do San Ciro, do Marilã, vamos poder regularizar coisas consolidadas há muito tempo. A zona das águas, uma região estagnada há muito tempo, parada entre Caxias e Farroupilha, vai voltar a ter vida. A região à esquerda, que tu vê todos aqueles eucalipto, me falem daqui 1 ano ou 2, quantas obras vai começar em virtude dessa lei que foi por nós colocada. E aqui também, Wagner, uma menção importante para a Câmara de Vereadores, que aprovou esse projeto com muita consistência. Vem aí agora também, começou a discussão, tem muita gente que acha que vem ainda em março ou abril para a Câmara de Vereadores, APPs urbanas. Também muitas empresas, muitos prédios consolidados ao lado do Tega, ao lado de uma vertente, ao lado muitas vezes de um esgoto, e não se pode fazer nada. As APPs urbanas vai ser regulamentado pela Prefeitura de Caxias, talvez ainda no primeiro semestre desse ano, para dar viabilidade para muita coisa consolidada e que hoje não pode expandir ou que não pode ser regularizada. Isso também nós vamos atacar. A nossa previsão legal, e aqui eu vou fazer também uma menção, e desculpa se eu não falar de alguns, mas a nossa questão da antecipação do plano diretor era para 2029. 2029. Nós vamos abrir a discussão esse ano, para talvez no primeiro semestre do ano que vem remeter à Câmara de Vereadores. Por que nós vamos antecipar a questão do plano diretor? Porque a gente tem que trabalhar com os nossos últimos números. A região, por exemplo, do Santa Catarina, tem perdido número de habitantes ano após ano. O São José, e a gente vê escolas ali localizadas com cada vez com menor número de alunos. A região do Cinquentenário, eu nem vou falar o que tem perdido de número de habitantes nos últimos censos. A região do entorno do centro tem perdido. Agora, se nós não olhar diferente aonde está explodindo, nós não vamos ter como acompanhar as necessidades que o poder público precisa dar. A região do Risso tem explodido. A região do Nossa Senhora do Saúde tem crescido de uma forma vertiginosa. A questão do Charqueadas tem crescido muito. A questão da exposição. Então, quando eu falo do Risso, gente, eu tenho que falar num planejamento diferente que tem que ser feito para cada região. O plano diretor será antecipado, gente, e aqui tem uma coisa que eu começo a me entusiasmar, e da agora em diante é coisa boa, pelo seguinte: nós vivemos, gente, e não foi de graça que quebrou inúmeras construtoras e urbanizadoras há 5, 6, 7 anos atrás, porque Caxias, em 2019 e 2020, e eu não preciso dizer que governo que era, teve o menor índice de aprovação de metro quadrado, construções novas da história de Caxias. Um município que há 15, 20 anos atrás aprovava próximo de 2 milhões de metros quadrados por ano, caiu em 19 e 20 para 600 mil. Isso acaba com uma cidade. Isso termina com uma cidade. A construção civil é a roda que gira tudo, do rico ao pobre. Movimenta a engrenagem. Gente, eu estou entusiasmado porque os nossos dados de hoje, saiu hoje do urbanismo, nós crescemos esse ano 2024 e 2025, 21% em aprovação de projetos e novas construções em Caxias. Parece pouco, nós estamos com 1.030.000, aprovamos no ano passado, 1.030.000, mas há 4, 5 anos nós estávamos com 600.000 só. É isso que me dá esperança em Caxias, é isso que me dá expectativa que essa roda volta a girar. E para isso que nós vamos antecipar a revisão do plano diretor. Outra questão importante que começa também esse ano é a discussão da Júlio de Castilho. Parece uma coisa pequena, mas essa questão do decréscimo, da desvalorização, da perda de competitividade do nosso centro, ela está associada a toda essa engrenagem. A Júlio, ela é estratégica do Monumento Imigrante até a perimetral lá no campo municipal. E ela vai ser estudada tanto pela Secretaria de Trânsito, quanto pela Secretaria de Planejamento, que vão liderar esse processo, porque a questão do tráfego e a questão do planejamento tem que andar associado. Eu não sei se nós vamos conseguir fazer alguma coisa na Júlio nos próximos 3 anos, mas que nós vamos deixar esse estudo pronto, nós vamos deixar,
porque Caxias precisa revisar o plano diretor, fizemos Zona das Águas, vamos fazer as APPs urbanas e vamos fazer também um projeto de uma nova Júlio que a gente sonha. Quando a gente pensou, pessoal, essa questão do túnel de LED, muita gente criticou esse túnel de LED. E eu disse, isso aqui não é a solução definitiva. Esse túnel de LED, depois nós podemos, quando a gente pensar numa Júlio definitiva, levar ele para um bairro, levar ele para Ana Rec, levar ele para Galópolis, levar para tantos lugares do interior que a gente pode aproveitar esse túnel. Mas o túnel foi uma guinada numa região que vinha decadente, que era o nosso centro. Hoje de manhã um empresário me disse que, eu não quero chamar isso para nós, mas quem sabe é quem está circulando pelo centro. Se fazia 2 anos que eu tenho 3 imóveis para alugar no centro. Não sei porquê, de 2, 3 meses para cá, aluguei os 3. Não sei, ele quis me dizer que tinha a ver com essas questões do final do ano, acho que não. Mas nós precisamos pensar no centro, sim. E nós vamos pensar e vamos continuar pensando isso, pessoal, para a nossa cidade. Então, gente, quando eu falo que a nossa pujança não é para ficar de colherinha pedindo, por favor, invistam em Caxias. Não, é porque Caxias, pessoal, merece. O que produz, o DNA, o empreendedor. Olha, nós tínhamos há 20 anos atrás, a cada 20 moradores, um empreendia. Hoje, a cada 12 moradores, um empreende em Caxias. Onde é que existe DNA disso no Brasil? Se não aproveitar isso e cobrar o que é justo nosso. Por isso, gente, vem uma nova Caxias aí, 19 de fevereiro. Nós estamos falando de 20 dias, daqui 20 dias. Eu ainda estou aí, o Cabelão está mais confiante que eu. Vem aí a maior licitação da história de Caxias do Sul, 149 milhões numa pancada, a primeira fase do aeroporto de Vila Oliva. Quantos incrédulos, quantos me disseram, Nespo, quero comer essa garrafa, no início do ano passado, se o aeroporto começar em 20 anos. Vai começar esse ano, isso é a virada de chave. Tivemos aqui há uma semana atrás conhecendo os projetos de acesso no DAER, que vão nos ligar a Gramado, a Canela, a São Francisco, a Jaquirana, a São Marcos. É uma nova história que se começa a construir na questão só da nossa logística, do nosso congraçamento com a Serra Gaúcha. Gente, é uma coisa bacana que tem aí. E também o nosso Hugo Cantergede, que ninguém diga, gente, tinha uma verba que nós ia deslocar para outro, não. O município está com o projeto praticamente pronto, vai mandar a licitação para passar de 200 metros quadrados a área de embarque para 500 e a desembarque também, mais que duplicar a capacidade, porque eu não preciso dizer para vocês, o que nós temos no nosso aeroporto hoje, a área de embarque e desembarque é uma das vergonhas. Também não precisa dizer, porque o que eu acho, eu não vou fazer meias palavras para vocês, o nosso aeroporto também nós temos que trabalhar muito. Mas tem aí, Hugo Cantergiani e o novo aeroporto. Gente, 31 escolas começando esse ano, agora em março. Assim, eu falo porque dava nojo de assistir as campanhas políticas. E o déficit das escolas infantis, e os déficits das escolas da pré-escola. Isso era uma coisa recorrente, vergonhosa, 5 mil, 6 mil, 4 mil, 6... sempre se ouvia essa balela. Gente, isso está para terminar. A PPP, eu acho que está aqui, o nosso gerente regional da PPP está aqui. Gente, começa em março, 6 ou 7 escolas, março ou abril, começa 6, 7 da 31. Estou falando uma coisa que não é verdade? Gente, vem aí uma revolução na área educacional, 31 escolas em 2 anos. Atender as áreas da cidade. Por isso, gente, não se faz nada sem planejamento. Está aqui a nossa secretária Marta, que tem liderado esse processo também. É assim, gente, nós vamos dar uma guinada na educação da cidade. Até porque a atração, gente, para vocês terem uma ideia, de fevereiro do ano passado, quando encerrou as matrículas na rede municipal, de fevereiro até o final do ano, depois de encerradas as matrículas, entraram 2.000 alunos na rede municipal. Essa cidade continua atraindo, as pessoas estão buscando aqui para viver melhor, para ter oportunidade de crescimento na vida, por isso que nós temos que dar essa estrutura. Gente, outra coisa que eu queria dizer, a nossa
PPP, Parceria Pública-Privada da Iluminação Pública. Olha o sucesso que foi essa parceria quando nós terceirizamos isso. Gente, nós tínhamos, era também outra luta de campanha política. Me arruma a minha lâmpada lá na minha coisa que eu voto para ti. Olha o ridículo que é isso. Olha o ridículo, nós queríamos ter 5.000 lâmpadas queimadas em Caxias. Hoje nós temos 30. A PPP, a Parceria Pública-Privada, nos tirou com as lâmpadas LED, que gastávamos 1.600.000 por mês em iluminação pública, hoje para 600, 700 mil. O túnel de LED só foi possível por causa dessa PPP da iluminação pública. Nós não tínhamos recurso próprio para fazer se não fosse da PP, da parceria. Então, um grande sucesso que nós vamos consolidar e aumentar. E já reafirmar aqui que nós não vamos esperar novembro para começar as quadras do lado da Júlio para o outro lado até Alfredo Chaves. O túnel de LED continua agora. Devemos começar em maio, junho, as quadras da Júlio para o outro sentido e também ampliar o túnel de LED conforme um compromisso que nós temos com o CDL, para também, pessoal, continuar melhorando a nossa cidade. Gente, grandes obras, Casa da Mulher Brasileira, lá atrás da Visate, começa esse ano. Revitalização da estação férrea. Gente, a estação férrea não está concluída, devemos entregar agora, no início de fevereiro, a questão do chafariz da estação férrea, mas junto com a questão do monumento ao imigrante, junto com a concha acústica, com as melhorias lá para a caminhada, um novo espaço revitalizado. Licitação do mercado público da Maesa, que novela essa Maesa. Tivemos o Cabelon semana passada no Tribunal de Contas, porque a gente se antecipou para depois não vir com problema. Nós mandamos antes para o Tribunal de Contas para dar ok na licitação que nós vamos encaminhar. Ficou duas coisinhas para responder, imagino que o planejamento já esteja respondendo e que talvez em 15, 20 dias nós podemos mandar o edital da Maesa para a licitação. Alguém duvida que a Maesa será o grande point de Caxias daqui a uns anos, quando estiver reformado pela iniciativa privada? Tá bem? Gente, a Maesa vem aí também, não é mais sonho. Eu tenho certeza que talvez antes da metade do ano essa obra esteja começando. Pessoal, estamos ali no São Genaro, numa parceria também com o governo federal, 440 moradias em construção no lotamento São Genaro 1 e 2. O túnel da Mateus Janela, alguém pode me ajudar? Já está em licitação ou não? Já foi para licitação, né? Foi. Já está em licitação o túnel na Mateus. Gente, se o ano passado, há 2 anos, 1 ano e meio atrás, falávamos que o Adiló era o Tatu esse ano vocês vão ver na quantidade de obras que tem para acontecer em Caxias. A Mateus Janela vai ser o caos. A gente não tem dúvida, nós estamos estudando isso junto com a parte do trânsito, mas vocês imaginam que fazer um túnel ali, com uma galeria enorme, que vai desaguar lá perto do enxutão, vocês imaginam o transtorno que vai estar a Mateus Janela. Mas também nós vamos terminar com um problema histórico de alagamento na região do São José, do Santa Catarina, do Pio X. Essa é uma obra de 50 milhões de reais que já está em licitação. Pessoal, 101,7 milhões em obras de combate ao alagamento nos bairros. Também para terminar definitivo, isso aí é resiliência, isso aqui nos ensinou as enchentes, não podemos esperar mais um outro catástrofe, isso aqui também numa parceria, Secretaria de Obras e SAMAI, devemos estar começando o primeiro pacote de licitação, também já deve estar indo. Eu estou falando, gente, porque quando a gente vê essas obras, a gente vê, pessoal, que elas vão dar um complexo, elas vão bagunçar bastante com a nossa cidade. Mas não existe, pessoal, a gente ter solução definitiva se não tiver um problema temporário. Construções de 7 piscinões também, principalmente para preservar a região de Galópolis, tudo naquela região, piscinão em frente à Visate, piscinões ali embaixo na região do Ipiranga, toda aquela região que leva também para Galópolis, nós vamos fazer contenções antes, para que não estoure em Galópolis. Gente, grandes obras em 2026, o Centro de Bem-Estar Animal. A Prefeitura está investindo 9 milhões de reais numa área que já começou a construção do Centro de Bem-Estar Animal, um lugar lindo que vai ficar.
9 milhões de reais está sendo investido ali atrás do Samuara. Lindo! Ninguém sabe, uma obra importante de dar dignidade para os nossos animaizinhos. Centro do Bem-Estar Animal, a policlínica que começa ali um pouco antes do shopping, ali na região do São Vito. Nós vamos começar a policlínica também esse ano, é um novo postão para a gente poder desafogar a nossa UPA Central e a UPA da Zona Norte. Aliás, também, não vou camuflar nada, tivemos uma semana terrível a semana passada com a nossa parceria, com a nossa empresa terceirizada, que a gente pagou, mas não repassou recursos aos profissionais, uma coisa lamentável, mas enfim, conseguimos acertar a semana passada. Mas vem aí uma nova policlínica, gente, que também começa esse ano, parceria com o governo federal também. Gente, grandes obras. Eu vi aqui e tenho muito carinho pelo Ricardo, presidente da CSG, e a gente esteve ontem também na Casa Civil, falamos muito disso. Nós estamos numa ansiedade, né? O Ricardo, não vou antecipar nada que eu não possa, né? Mas eu sei que o Ricardo está se antecipando a muita coisa da CSG. Eu sei da topografia de todo o viaduto do Saúde, já estão trabalhando há tempo. O viaduto lá embaixo na cidade industrial, o novo acesso ali perto da IVA. Eu estou achando que nesse primeiro semestre vem grandes novidades de toda aquela duplicação, desde o viaduto Torto até o viaduto de Flores da Cunha. Vocês têm ideia de quanto isso vai mudar, impactar na nossa cidade? E aí também uma obra importante, CSG, Governo do Estado, claro que com o recurso do nosso pedágio do que a gente paga, mas também uma obra marcante. A CSG tem sido nossa parceira, tem nos ouvido nos acessos cidade industrial, da própria IVA, de bairros aí, até a chegada. Ontem também fomos falar, porque a obra termina em cima do viaduto de Flores da Cunha, já fomos se prever no futuro para que isso aí tenha continuidade, enfim. Gente, outra notícia boa. Hoje à noite, num trabalho de muitos também, que a gente não pode falar individual porque não tem. Eu estou ainda reticente, eu só vou ficar confiante hoje à noite. Mas uma coisa concreta, porque eu vi quantas reuniões quietas nós fizemos o ano passado e o início desse ano já, com Sulgás e DENIT. Eu acho que vem aí no segundo semestre um término de uma novela que também já cansou todos os caxienses, que foi a conclusão daquele pedaço da BR-116, ali na entrada de Caxias, que isso aí já encheu. Ali tem um problema do gasoduto, da Sulgás, mas agora chegamos ao entendimento, Sulgás, DENIT, Prefeitura, a Sulgás vai remover a tubulação de cima e a obra vai ser feita possivelmente no segundo semestre desse ano. Hoje à noite nós vamos arredondar isso com o ministro Renan Filho e com o nosso diretor do DENIT, mas também vem coisa boa. Essa novela também está prestes a terminar. Término das obras do acesso do desvio Risso. Hoje de manhã reunião ali, porque tem intersecções, tem indenizações ainda para serem feitas, mas enfim, estamos trabalhando no fim e queremos entregar a obra do acesso ao desvio Risso, que muita gente não acredita que a região do Risso tem mais habitantes que Farroupilha. Tem mais habitantes que Farroupilha. Está na hora da gente dar esse tratamento. O nosso objetivo é entregar a obra de revitalização do Risso em agosto. Término da obra de acesso ao Planalto, também está em fase final. Novela, empresa que desiste. Novela também chegando ao final. Deve entregar a obra do Planalto agora em 1 mês, 2 meses, né? Gente, eu queria dizer a experiência exitosa. O Brilha Caxias, gente, foi para a gente ver que tudo tem solução. A praça tem solução se ela for bem cuidada. A questão da gente dar uma dinâmica diferente de embelezar a nossa cidade, isso tem que ser um cuidado permanente. Mas o Brilha Caxias também, eu queria ressaltar a nossa parceria com o comércio local, com o CDL. Se alguém achou que o Brilha Caxias encantou esse ano, o nosso desafio é fazer muito melhor para o final do ano, Bira. E nós vamos fazer. Gente, a valorização do interior como um turismo,
eu queria assim citar muitos distritos, mas o que Ana Rec e Galópolis estão se preparando para uma nova Caxias, o que eles estão fazendo para bem receber, para se preparar, deram um show agora já no Natal, tanto Ana Rec quanto Galópolis. Isso é uma coisa que nós temos que perseguir muito. A Páscoa em Caxias, quem achou que nunca tinha Páscoa, vão ter a maior Páscoa da história agora daqui um mês e meio. Estou dizendo, vai ser a maior Páscoa da história. O povo vai voltar para a praça e vai voltar para julho. Estou dizendo hoje porque nós estamos fazendo junto com o Sindigêneros e com o Sindilojas, para dar um fôlego para o CDL. Mas o nosso projeto está lindo. Caxias vai ficar lindo sim, com a festa da uva, terminada a festa. Aliás, a festa da uva vai ser uma grande festa, tenho a certeza disso. Terminada a festa da uva, 2 dias depois nós vamos abrir a Páscoa em Caxias, e será uma linda Páscoa, por tudo que está sendo planejado por muitos, Sindigêneros, Sindilojas, Prefeitura de Caxias, Sesc, nós estamos fazendo uma coisa bacana, vem aí uma grande Páscoa, podem esperar. Bom, gente, o que eu sonho? Um dos sonhos pode se concretizar hoje à noite. E quando eu peguei a agenda do ministro, que a gente começou a falar disso sexta-feira, e aí comecei a falar com o chefe da Casa Civil, o chefe de gabinete do ministro Renan Filho, Bise, eu não sabia da agenda. A agenda nós recebemos ontem. Sabe o que está na agenda de Caxias hoje à noite? Lá na festa da uva, que vamos receber ele próximo das 19 horas. Sabe o que está escrito para Caxias? Divulgação do novo viaduto BR-116 Perimetral Norte. Se isso aconteceu hoje à noite, é uma nova guinada. Por isso que eu falo, gente, a gente fica falando de miudeza, nós estamos falando de novo aeroporto, nós estamos falando de viaduto, está na hora da gente falar do tamanho que Caxias é. Está na agenda do prefeito divulgar isso, né, Bise? Tu que tem acompanhado de perto a agenda do ministro. Está na agenda dele, novo viaduto para Caxias. Eu botei aí como um sonho para o futuro. Olha aqui, ó, viaduto BR-116. Eu sonho com uma Caxias que tenha pórtico para identificar que nós existimos e que somos uma cidade grande. Os projetos estão lindíssimos dos 2 pórticos, Forqueta e Vila Cristina, para a gente começar. Eu vou me dedicar muito nesse ano para ir atrás desse recurso. Isso é uma guinada de chegar numa cidade bem identificada e bonita. Eu tenho que perseguir o túnel de acesso de Zilriço. Eu e o Cabelão tivemos ontem na Casa Civil. Nós queremos a região mais populosa de Caxias, aquele entroncamento de sinaleira, não. Nós queremos uma passagem por baixo. Fomos falar com o governador, fomos falar com o chefe da Casa Civil, pedindo que, se possível, o governador anuncie isso na festa da uva, assim como a gente espera que hoje à noite seja anunciado o viaduto da BR-116. Sistema antigranizo, está aqui o nosso secretário de Agricultura, porque a gente tem que olhar para o interior. O sistema antigranizo, o Rudy está viajando hoje à tarde, amanhã, para Santa Catarina. Isso aí não dá mais para esperar. Não podemos deixar nossa colônia vulnerável com a produção que nós temos em Caxias. Isso daí é até uma coisa assim fundamental, um sistema de última geração baseado na Europa. Isso daí eu espero que em breve esteja. Asfaltamento para o interior, nós estamos, gente, essas 2 coisas estão casadas. Isso é um sonho, mas um sonho muito próximo do concreto. Já passou pela aprovação do governo federal, está para ir para o Senado um financiamento da Prefeitura de Caxias na ordem de 45 milhões de dólares, mais 10 milhões, 55. Nós estamos falando de algo próximo de 300 milhões de reais para digitalizar o serviço da Prefeitura e construir asfalto para o interior. É uma retomada também da gente valorizar o nosso povo do interior. Estamos prestes a concretizar isso, está para ir para o Senado aprovar, porque é uma parceria que, assim como foi feito o Marrecas, com a mesma linha de financiamento, a gente viabilizar o asfalto para o interior e a digitalização na nossa prefeitura, algo de 55 milhões de dólares. Gente, eu queria falar uma coisa assim para mim que é muito especial, tá? E eu não busquei nada, gente, que não fosse concreto, tá? Por que eu estou muito otimista de grandes obras, de uma repaginada?
Porque tem uma coisa concreta, que isso a gente já dizia. O pós-pandemia vai nos ensinar a viver mais, a viver melhor, a viajar, a aproveitar a vida. Quantas vezes a gente falou isso no pós-pandemia ou durante a pandemia? Só que isso que nós falava está se concretizando. O que a gente falava do pós-pandemia está mais do que concreto. As pessoas estão viajando mais, as pessoas estão aproveitando mais, os destinos estão mais encorpados, os destinos bem preparados. E por que eu estou otimista com essa questão do turismo? Primeiro, que a reforma tributária, a partir do ano que vem, ela tarifa em cima daquilo que é consumido no município. O maior benefício é aquilo que será consumido no município, nem tão valorizado aquilo que é produzido. Se nós não se alertar que o consumo vai impactar na nossa receita da reforma tributária, e nós temos um filé na mão, que é um lugar chamado Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, num lugar encantador. Então, gente, eu estou falando isso porque não estou falando aqui. Aqui tem a nossa gerente do Blue Tree, aqui está o Wagner do Swan, aqui eu falei com o Alexandre Gellen do Intercity. Gente, todos os hotéis de Caxias cresceram a ocupação em 2025. E a melhor notícia é que cresceram mais nos finais de semana, que ninguém vinha. Começou esse movimento, mas nós estamos com uma preciosidade na nossa mão, que nós precisamos lapidar, que é Caxias, que a gente tem que trabalhar muito. Gente, os hotéis de Caxias cresceram ocupação, todos. Se tem alguém aqui que não cresceu, pode dizer aqui que tem algum hotel aqui que não cresceu ocupação ano passado em relação ao ano anterior? E principalmente final de semana, estou falando alguma coisa que não é verdade? Gente, todos cresceram. Mas cresceram por quê? E por que vão crescer muito mais? Por causa de tudo isso que eu falei. Novo aeroporto. Possibilidade concreta de um porto com viabilidade com a iniciativa privada. A melhoria nesses nossos acessos, da logística. Isso tudo vai incrementar a nossa questão. Novos roteiros ligando Gramado, Canela. Nós vamos ficar no centro da Serra Gaúcha. Nós temos que aproveitar disso. Gente, entrou, hoje está no site do Governo do Estado, isso são dados oficiais, tem um artigo, página 2 ou 3 do Pioneiro de hoje. Aumentou ano passado 74% a entrada de estrangeiros no Rio Grande do Sul. Eu vou repetir, 74%. A entrada de estrangeiros para turismo. Se a gente não se avivar para isso e não ficar entrosado, que ali tem argentino, que estão melhorando a sua economia, que tem paraguaios que estão melhorando muito a sua economia, que tem uruguaios, que tem tudo aqui. Gente, nós aumentamos 74% de estrangeiros a entrada no Rio Grande do Sul ano passado. Olha a oportunidade que é isso. O destino da Serra Gaúcha, pessoal, isso é documento de todos, é o que mais cresce no Brasil. Cresce mais do que o Rio de Janeiro, que tem problema de... Nós temos uma pérola que nós só precisamos dar uma lapidada. O enoturismo, destinos ligados a uva, vinho, espumante, são destinos que mais crescem no mundo. Nós temos tudo isso. Os eventos, gente, os eventos são fundamentais. Por que vocês acham que os nossos hotéis cresceram a ocupação no final de semana? Porque nós tivemos incontáveis eventos ligados ao esporte. O Caxias e a Juventude são fundamentais, mas nós tivemos muita atividade de esporte ligado a judô, ligado a muitos eventos em Caxias. Isso ajuda demais. Nós não podemos perder, gente, e aqui tem muita gente que mobiliza para isso, o evento, seja um evento de médicos, de profissionais liberais, de advogados, nós temos que incentivar, Caxias tem que dar incentivo para buscar mais, cada vez mais. Eventos, eu não falo nem do tamanho da Mercopar, que isso é hors concurso, mas buscar mais eventos ligados à uva, ligado ao vinho, ao espumante,
nós temos um potencial enorme. Os hotéis cresceram porque tinha ocupação e tinha coisa para fazer no final de semana. Nós temos que continuar. Quando eu estou falando, gente, de Páscoa, quando eu estou falando de Natal, é um pouco por causa disso. Vocês acham que não veio ninguém para Caxias para ver o Natal aqui? Eu tenho certeza que os hotéis, se eu desse espaço, eles iam dizer, não, eu tive aqui, tive ali, eu estava uma noite jantando num restaurante, e não, nós viemos porque ouvimos falar de Caxias. Gente, então, uma coisa movimenta a outra. E eu queria falar isso, gente, porque eu fui muito criticado por ter ido trabalhar e aceitado o convite para ser secretário de turismo e presidente da Gramado Tour. Inclusive, na campanha eleitoral, me detonavam muito por isso, como se, para mim, tivesse sido uma coisa negativa. Foi uma das experiências mais exitosas da minha vida. E se eu estou aqui dividindo para vocês, é porque talvez eu fui ajudar, mas eu fui aprender muito numa cidade que é parâmetro para coisa bem cuidada do Brasil e talvez do mundo inteiro, que é Gramado. E eu aprendi duas coisas fundamentais. Primeiro, as pessoas viajam para ver coisas originais, suas. Caxias tem coisa boa, linda, nosso interior é lindíssimo. Nós temos uva, nós temos vinho, nós temos espumante, nós temos uma gastronomia farta, nós temos riquezas naturais belíssimas, nós temos tudo o que precisa, nós temos tradição e cultura. Tradição e cultura num povo empreendedor. Gramado, há 55 anos, fez o dever de casa. Começou a cuidar bem dos cantinhos, do detalhe, plantar flor. Eu falo para as pessoas, quando não tem nada para fazer, vai plantar flor. A flor, ela revigora o destino, o ambiente, ela dá vida. Gramado, há 55 anos, começou a cuidar bem do jardim. Quando eu falo do jardim, é das coisas básicas. E depois, segundo sucesso que eles tiveram, não tinha nada, inventaram um negócio só chamado Festival de Cinema, que no começo era em janeiro, né, Laura? E depois, para ocupar a rede hoteleira, passaram para o meio do ano. Aí, uns caras acima da média, empreendedor que nem nós, Gramado é igual, é povo empreendedor. A menor ocupação de Gramado era dezembro e janeiro, não ia ninguém para lá, era calor. Os caras simplesmente inventaram um tal de Natal Luz. Eles foram recheando o ano com eventos. Páscoa, Festa da Colônia, Festival de Gastronomia, puxando evento para Gramado. Aí que a roda começou a girar. Parques temáticos ultimamente. Então, gente, não tem nada que inventar, é fazer a coisa simples, mas bem feita. Nós estamos com uma pérola só lapidar. Eventos são fundamentais. Aqui é aos nossos profissionais da segurança que aqui estão. Gente, como é que alguém vai viajar para um lugar? Olha o que aconteceu depois da chacina do Rio de Janeiro. Eles tiveram um mês de terrível para a ocupação de hotel, de tudo. Agora que deu uma recuperada no final do ano. Mas com os nossos ótimos índices de segurança, as pessoas têm prazer, têm tranquilidade para vir para a Serra Gaúcha. Porque todos os nossos indicadores de segurança melhoraram nos últimos anos. Nós estamos com índice de segurança comparável à Europa, a países super desenvolvidos. Então nós temos tudo. Cuidar e melhorar Caxias. Então eu queria terminar, gente, também fazendo uma autocrítica. Nós estamos melhorando, mas nós temos muito para melhorar. Mas é isso. Como nós somos um povo empreendedor, um povo que não se entrega, um povo que luta, nós estamos melhorando a nossa infraestrutura, que é fundamental, melhorando a nossa logística, cuidando da saúde, da educação, de uma forma geral. Mas nós temos que cuidar cada dia melhor da nossa cidade. Eu espero a gente ter dado uma contribuição para vocês. Eu sou entusiasta, eu vejo ainda que se a gente está começando a engatear e crescer em Caxias, nós vamos crescer. Eu nunca vou tirar a importância da Metal Mecânica, que é a nossa referência, é o nosso grande carro-chefe. As pessoas vêm para cá, muitos por causa da pujança da nossa indústria, isso sempre vai ser. Mas a gente desperdiçou muito tempo na questão do turismo. E está na hora de nós recuperar e de mãos dadas nós vamos fazer uma Caxias cada dia mais bonita, mais cuidada e que mais gente goste de vir para cá. Gente, obrigado pelo espaço, espero ter contribuído com todos vocês. Muito obrigado.